Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Plantão urgente. Resumão do jogo. Entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque terminou em um empate de 0-0. Foi uma partida marcada pela falta de inspiração ofensiva e criatividade dos meias. E as equipes de Abel Ferreira e Tite arriscaram pouco e, por conta da vontade excessiva, transformaram a partida num jogo brigado, com muitas faltas marcadas pela arbitragem. Veja os melhores momentos do jogo, estatísticas, curiosidades como o jogador do Palmeiras que perdeu a chuteira e muito mais. Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Mengão. Flamengo e Palmeiras e Flamengo ficaram no empate jogando em São Paulo e vamos acompanhar então os melhores momentos aqui com Pedro Ivo Almeida, também claro com a Natália Ferrão. Aí o primeiro chute do Luiz Araújo, Natália, finalizando, e o Everton ali no centro do gol defendendo. Boa noite, Natália. Boa noite, Vicari, rapazes, fã de esporte. Um jogo ruim que nós acompanhamos, porque as duas equipes... Murilo aí? Talvez as grandes oportunidades, né? O segundo tempo melhora um pouquinho, mas essa foi a melhor oportunidade do Palmeiras na primeira etapa, com muita dificuldade de criação, Veiga muito apagado. O jogo não foi dos melhores, não, Victor. Mais um lance do Palmeiras agora pelo lado direito. O Mike faz a jogada e o Flaco Lopes acaba cabeceando por cima do gol. Agora tem o Hendrick, então, roubando a bola e finalizando, mas ela vai fraca pra fora, Pedro Ivo. Finalização pra fora. Boa noite pra você, Bruno, Natália, fã de esporte com a gente. Finalização pra fora, roubada de bola, jogada individual. Muito do que a gente viu. Não foi exatamente um jogo de construção. Quando a Ferrão fala do jogo ruim, acho que tem muito disso, né? Uma expectativa, uma semana inteira pensando o que a gente sentaria agora aqui para comentar o que a gente viu, né, Bruno? Talvez a gente comente muito o que a gente não viu. Não viu. Acho que vai se falar muito de desempenho, de encaixe defensivo, de atuação de linha de defesa do Flamengo, de como o Palmeiras conseguiu travar o Flamengo também em muitos momentos, e vai se falar pouco dos que os times poderiam criar e não criaram, né? A verdade foi essa. Acho que a gente pode cobrar um pouquinho mais, porque quando a gente senta para ver um Flamengo e um Palmeiras, a gente quer ver mais do que exatamente times ali com aquele receio de sair com a derrota. Tem muito de garantir um ponto e, se der, buscar 3. Acho que essa foi a tônica. Então acabou que deixa um pouquinho a desejar, porque pelo que esses times podem fazer, pelo que a gente já viu esses times fazendo. A gente fala em Arrascaeta chutando agora, ainda finalizando a outra bola que a gente viu. Bruno Henrique, De La Cruz, sabe, você tem o Rony entrando pelo outro lado, Flaco tinha um bom início de temporada, então a gente espera ver muito mais. Mas tem coisa interessante a falar de encaixe, de sistema, de como se tirou o adversário do jogo também. Aí o Aníbal, não é, lançando também a bola, ela sobra ali pro Hendrick, a gente vai ver a finalização pra fora. No segundo tempo, algumas mudanças ofensivas. O Gerson, o De La Cruz e o Pedro entram no time do Flamengo. Aí tem o De La Cruz batendo por cima. Do lado do Palmeiras, o Estevão entra, o Rony entra, também o Lázaro. Um segundo tempo que foi mais movimentado. Aí a bola levantada na área. Palmeiras chega a balançar a rede, mas estava impedido, Natália? Tava impedido, né? A projeção ali do corpo, acho que não tem nem muito o que questionar. O jogo passa muito por essas bolas paradas no Palmeiras, tentativa de escanteio, e só. Muito pouco, né? Aquela foi a última grande chance, então, do jogo, né? Com o Aníbal marcando, mas... Os destaques, Aníbal e Eric Pulgar. Acho que são os destaques do Bruno Henrique, obviamente, mas pensando no que o Pedro Ivo trouxe pra gente, dessa questão de a gente tem que analisar também por que os times não conseguiram jogar, a gente tem que falar desses dois jogadores que no meio de campo tomaram conta. Porque se a gente tá falando de um 0-0 e a Natália destacando dois volantes como os melhores do jogo, o placar talvez reflita, então, que esses dois meio-campistas fizeram, Mauro Naves. Boa noite. Boa noite a todos, ao fã de esportes que está conosco. Eu acho que assim, o Bruno Henrique até deve ter ganho a eleição no melhor do jogo, né? Foi bem, fez um bom jogo, sim. Fez um bom jogo. Acho que os dois zagueiros do Flamengo também. Porque pouca gente tentou jogar. Pouca gente tentou jogar. O Bruno tentou jogar desde o início, então isso já o difere dos demais. Talvez o Henrique, mas acho que ele muito com bola e pegando, e marcando, chegando, que exatamente sem bola. É só tentar, né, Pedro? É conseguir jogar, né? O Arrascaeta talvez quisesse e não conseguiu. Agora, para a expectativa toda que a gente criou, ver o número de finalizações é desanimador para um jogo como esse, né? Um clássico, talvez o jogo da rodada. Claro, tivemos outros, Bavi, etc. Mas desse jogo aí se esperava muito. E tivemos 4 finalizações. 3 no gol. Uma só do Palmeiras, deve ser o recorde na era Abel de conseguir chutar só a bola
uma bola Foi só. aquela cabeçada do Flaco no começo do segundo tempo ali, que o Rossi defende sem muitos problemas, Sem né? muitos problemas, sem nada. Porque a outra do Murilo que foi perigosa foi pra fora, Não, chute tudo do pra Gabriel fora. metindo pra fora. Tudo pra fora. É, Hendrick pra agora, fora. do Flamengo só teve uma também no primeiro Luiz tempo Araújo. e Luiz duas Araújo. no segundo. É. Então, assim, é muito pouco, só 4 pra qualidade desses dois times. Agora, vem muito da dificuldade também de conseguir jogar. Não sei se é pra lembrar a frase do Luxemburgo, mas me pareceu um pouco. Eu acho que tem uma questão também de por que a gente não teve esse jogo tão brilhante quanto a gente poderia esperar dos dois principais times, clubes do Brasil hoje. Por quê, A Pedro? ideia do Abel era não deixar o Flamengo jogar no primeiro tempo. E a escalação do Tite tirava o que o Flamengo tinha de melhor pra jogar. Porque você fica sem Pedro no primeiro tempo com o Carlinhos, complica. Você não tem o De La Cruz pra dar um dinamismo, facilita pro Palmeiras marcar, porque é só... Como é que foi a tônica do primeiro tempo? Bola do Flamengo, Arrascaeta, falta no Arrascaeta. Bola do Flamengo, Bruno Henrique, falta no Bruno Henrique. Então, Sim. o Palmeiras picotava esse jogo, isso é estratégia ou não, o Abel pode falar, eu não acho que seja proibido, mas é uma estratégia dele de picotar o jogo, tirar a velocidade, tirar o jogo do Flamengo. Então, o pouco que o Flamengo tinha, que era Bruno e Arrascaeta, o Palmeiras chegando muito, travando muito. E quando você tem um Carlinhos... Mas no do outro primeiro lado tempo, tinha isso também? Quando o Hendrick pegava a bola, o Eu- Flamengo picotava ou não? Eu acho que tinha muito mais do outro lado. lado do palmeirense. E uma coisa também que explica que não é só falta, pra gente não ficar só no debate de falta, que eu acho que vai ser muito falar. Foram 37 faltas no jogo, 14 faltas cometidas pelo Palmeiras só no primeiro tempo, mas eu acho que tem uma situação também de ordem tática. O Flamengo tem dificuldade para sair jogando quando pressionado. Então E o você Palmeiras acaba tendo pressionou? bem e você acaba tendo menos a bola chega com menos qualidade. O que você faz? Chicão, bola pra frente, bico pra frente, bola longa. O Carlinhos não é o Pedro, não é o cara que vai prender essa bola, esperar alguém passar, não é o cara que quando a bola tá um pouco mais travada, só tem o Arrascaeta no meio, ele não vai sair pra dar jogo no meio de campo. Por 2 ou 3 vezes, a gente foi aquela sensação, a gente até comentava, né? O jogo tá melhor pro Flamengo no segundo Sim, tempo. sim. Por 2 ou 3 vezes, assim que o Pedro entra, ele já arrasta o Murilo lá no meio de campo. Então ele arrasta o Murilo, abre um clarão. Por ali entra o Arrascaeta, depois entra o Gerson, depois entra o De La Cruz. Então, essa característica do Pedro também, sem bola, ou de ir buscar essa bola no meio de campo e dar opção de jogo, muda a dinâmica do segundo tempo. Não tinha isso no primeiro tempo. Então, você ter o Carlinhos te gera menos jogo, você não ter o De La Cruz, a tua dinâmica de meio de campo fica comprometida, só o Arrascaeta muito bem marcado pelo Palmeiras, do Palmeiras. E quando o Palmeiras trava a saída de bola, e não é só o Palmeiras, quando qualquer time vem travando a saída de bola do Flamengo, o Flamengo tem problema para sair jogando, Bruno. Hoje, esticando a bola, não tinha o Pedro lá na frente. Então, explica o primeiro tempo tão travado, uma melhora no segundo tempo, mas longe de ser aquele Flamengo que a gente acha que pode jogar ainda. Mas de um jogo muito Vamos mais ver, vertical no vamos ver segundo os números, Natália, só pra vocês comentarem, então, são os números da partida. E aí, claro, eu quero entender da Natália e do Mauro por que, então, um jogo sem nenhum gol, né? Olha, a posse de bola ficou bem dividida, mas a vantagem rubro-negra. Finalizações do Palmeiras com mais. As certas, aquele número que o Mauro Naves trouxe pra gente. Só uma do Palmeiras, aquela do Flaco. Também sem perigo algum, né, Mauro? Sim, sim. E 3 do Flamengo, E aí, sendo 3 do uma Flamengo. no primeiro tempo e 2 no segundo, quando o Flamengo dá aquela impressão de melhorar. E melhora mesmo, né? Você vai trocar Carlinhos por Pedro, você já sente uma melhora. E no final ainda tendo o De La Cruz, mas aí, ó. Grande chance, 1-0, cruzamentos, 3-0. Palmeiras acertou mais, né? É. E os duelos vencidos, aí o Flamengo venceu mais duelos. Então, truncado. por que esse 0-0, Natália e Mauro? É a escolha dos técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, Mas esse não- jogo que decepcionou vocês? Não dá pra colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League. Difícil, foi pros pênaltis. Só foi alterar o Naemery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá pra reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só pra colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né? Das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário,
Então vai esquecer qualquer tipo de Mas coisa. o Dava pra calendário ser eu acho muito que melhor. influencia na escolha dos treinadores, né? Na do Tite, No caso do Pedro, eu acho que obviamente ok, o Tite vai o falar De La Cruz isso, né? também. De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não tava ruim em campo. Poderia tecnicamente render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia tecnicamente render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no Tava primeiro tudo tempo. tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem uma Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé da Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo pro Bruno Henrique. Sim. O Palmeiras tirou campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, não tem opção, acaba dando dele, chute fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço pro Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea, alguma coisa. Me pareceu um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha pro segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha pro segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego no primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dado lá do gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema. Se o calendário tá pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter talvez os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O número de jogos do Campeonato Carioca em que ele inscrito. utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não tá Os jogos inscrito na mais Libertadores, normais que não Segundo fossem jogo clássicos, né? da taça. Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, Não, né? aí A sim, taça. tudo bem. Mas Não. ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana. O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de Não correr 3x0 risco. na ida, 1x0 derrota na volta. Então aquilo ali foi um projeto do clube. Não, justificava. Agora acho que Acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo Primeiro eu vai não segurar o perco, né, Mauro? Palmeiras Depois ali. eu vejo. Exatamente. Então, mas o Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa pra querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca tempo, o Pedro, intervalo. quando ele coloca o De La Mas no Cruz. segundo tempo já, né? Então, no segundo tempo, eu acho que o Segundo Tite tempo ele joga pra ganhar. toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa pra ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Dava pra ganhar. Mas acho que Ele começou primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe pra falar, acho que dá pra ganhar aqui dentro, vou pra cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco. Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente, vão deixar isso pro De La Cruz. ele entrou aos 31, Mauro. O De La Cruz. Segundo tempo. Então, pois é. Então ele jogou pouco tempo. Pelo menos do que o Bem Pedro. menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, vai mudar Sim. o quê no Palmeiras? Não. Pra ganhar Ele o jogo, só começa sabe? a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony, isso. certo? No lugar do Flaco. Isso, no intervalo.
Tá, agora eu quero fazer uma provocação a vocês. Você não é disso? Você não é provocante. Mas hoje eu tô provocativo. Hoje eu tô provocador. Hoje. Não, porque eu tô pensando o seguinte aqui. Se a gente for falar de dois dos melhores treinadores do futebol brasileiro, dos melhores elencos, a gente nem vai discutir. A gente vai falar de Tite e Abel e falaremos de Palmeiras e Flamengo. Sim. Se a gente levar isso pro universo europeu, a gente vai falar de Guardiola e Ancelotti, ou a gente vai falar de Guardiola e Klopp. E recentemente a gente viu esses confrontos e foram todos confrontos mágicos, com gols e muitos gols. E se quiser descer um pouquinho a prateleira e falar de Bayern e Arsenal, é a mesma coisa. Ou de West Ham e Leverkusen, é a mesma coisa. O melhor que a gente tem é isso que a gente viu hoje? Você acha o Ancelotti primeira prateleira? Acho. Como o Real Madrid jogou no mata-mata? Mas tudo bem, mas foram quantos gols? Então, mas hoje, por exemplo, se o Bruno, eu acho que o Bruno tentou o jogo. Tudo é estratégia. O Bruno Henrique, por exemplo, pra mim tentou jogo. Foi quem mais tentou jogo, fica na prateleira de destaque de um jogo pra mim que foi muito abaixo. Mas foi um cara que finalizou mal. Decidiu mal. Escolheu errado algumas bolas. Então, assim, tivesse entrado uma bola do Bruno, ou tivesse entrado uma finalização do Hendrick, por exemplo, eu acho que teve muito hoje de individualidade também. Decisão do Abel de travar jogo do Flamengo, decisão do Tite de poupar o Pedro no primeiro tempo, buscar o placar no segundo e não ter conseguido, e erro de finalização também. Pra mim teve também problema de finalização. Então tem é uma uma bola do questão Hendrick, pra você- frente pro gol, se eu não me engano, que ele chuta. Não é aquela finalização que a gente espera do Hendrick. Claro. Um exímio finalizador. próprio apesar Gabriel Menino da também, idade. né? Então, assim, eu acho que teve a ver também com preocupar primeiro em não perder para depois tentar pensar como poderia ganhar ao longo do jogo, e teve também pra mim erro tarde pouquíssimo inspirada de jogadores de mais qualidade. A Arrascaeta tá muito travado. Toda a bola do Palmeiras chegava no Arrascaeta, chegava no Bruno. Mas em algum momento você tá sempre com a sensação que ele pode tirar um coelho da cartola. Uma finalização, essa bola não entrou, a bola de La Cruz não entrou, o Pedro esteve em campo, a bola não chegou para que entrasse. Então, pra mim também teve erro técnico individual de quem deveria fazer esse papel aí dos muitos gols que você fala. Dentro Assim, da- uma Mas atuação às vezes que o ele tem a mata-mata mesma- é o que deixou o jogo mais tenso. Não, depende do primeiro jogo. Segundo jogo de mata-mata, Pode você vê ser. muita coisa aberta. Então, eu acho que também tem uma característica. O Flamengo hoje pontuou e tem a mesma pontuação do primeiro colocado. Vai ficar ali talvez em segundo por saldo. Entendeu? Então, tem isso. Empatou com o Palmeiras fora de casa. Pouca Sim, gente, pro talvez. Flamengo não é Claro ruim. que intervenção, mas Dois os zagueiros zagueiros bem, do né? Flamengo. Fora. Muito. E aí passa também O com o Pedro Veiga. fez uma partida Quando, boa. quando o time do Tite, que ele pode ter muitos problemas ao longo da temporada, mas ele vai ser sempre um time de ceder pouco espaço ao adversário. Por isso o Palmeiras, acho que o Bruno cita isso, não tem tanta tranquilidade para finalizar. Sempre um chute mascado, uma bola de longe. É esse tipo de chute, ó. Tá marcado, tem coisa ali. Então o que acontece pra mim é, isso explica um pouco, a gente conversava ali na redação durante o primeiro tempo, a sensação de que o Veiga tá mais uma vez apagado. O Inter blocadinho, fechadinho, sem espaço, Ele não aparece. o Veiga não cria espaço. Ele precisa ter o espaço para atacar e para utilizar bem esse espaço. Hoje, se o Flamengo bloca ali também, protege a sua área e defensiva bem, não tem o espaço pro Veiga trabalhar. Ele não é um jogador como a Arrascaeta, que no mínimo espaço ele vai arranjar um drible, vai rabiscar, vai te gerar alguma situação. Ele precisa do espaço. Mas o técnico do Flamengo falando agora aqui no Sport Center. Vamos lá. Boa. Boa noite. Pega parte da tua pergunta e tu diz as respostas dela. Primeiro, é um gramado onde proporciona velocidade, uma hora acrescenta isso. A arbitragem também, num nível melhor. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tu tem que ter um critério estabelecido para as duas. E foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, de contato, com dois modelos diferentes em cima da criatividade. A criatividade que teve nos poucos momentos das duas equipes, ela não teve a conclusão. Tite, boa tarde. Emílio Vidlovski, ESPN. Ainda sobre essa questão da expectativa, né, que tinha para o jogo, muitos torcedores do Flamengo ficaram surpresos, né, com a escalação, com o Pedro e o De La Cruz começando no banco. Queria que você explicasse os critérios, as avaliações que você fez para pensar com essa escalação para esse jogo, pensando na sequência do Flamengo. Bom falar contigo, bom te ver de novo. Meu respeito. Meu também. Nossa. Alô, tá me ouvindo? Meu também. Quanto a não iniciarmos com o Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente fez, iniciamos com outros atletas que no nosso entendimento também poderiam
responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, assim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor, entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área. Fica aqui quietinho. Vamos lá, só para iniciar, gente, como informação, a gente precisa entender que o futebol ele está cada vez mais intenso, está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2016, que acompanhou 7 temporadas consecutivas da Premier League, 2006 a 2007 até 2012 e 13, se eu não me engano também. Foram acompanhados mais de 1.000 jogadores. Resultado final: distância percorrida não alterou, 2%, só 2%. Número de piques de velocidade, 85% a mais. Ações de alta intensidade, que é freada, mudança de direção, aceleração, desaceleração, 55% a mais. Tudo isso, com certeza, aumentam e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então, lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica, que o Abdala, que é o responsável, o Tadashi, que é o nosso fisiologista, faz toda a avaliação de termografia, mais a minutagem de jogo, né? Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é prevenção de lesão, esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca, a América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Então, por vezes, como o Cebolinha teve uma lesão miotendine agora do gastrocnêmio. Vai acontecer, principalmente agora que o calendário está congestionado. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005 que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Não, quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro, né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Não quero dizer que todas as nossas decisões são corretas, mas eu afirmo para vocês que com certeza a grande maioria é. Então o objetivo é melhorar a performance do atleta e recuperá-lo. E nós conseguimos quantificar pelo uso do GPS que as demandas físicas começam a cair. Pelo olho do jogo, que o atleta começa a errar mais tecnicamente no segundo tempo em comparação ao primeiro. Então, não é um fator, é tudo sempre multifatorial. Tá explicado? Muito bem, Fábio. Obrigado. É o Cebolinha titular, o Bruno Henrique reserva. Não sei não. Se o Cebolinha demorar mais um pouquinho, o Bruno foi muito bem. Eu acho que passa a ter essa dúvida e que pesa a gente saber que ele escala o Cebolinha, porque o Cebolinha, além de driblar e ser ofensivo e tal, ajuda muito na recomposição. E outra coisa que vai acontecer, mas é uma questão de tempo, é o Gerson ir crescendo a cada jogo, né? Voltar a ser aquele Gerson que merece ser titular, precisa ser titular, e aí vai sobrar para quem? Acho que do lado direito pro Luiz Araújo. Mesmo o Luiz fazendo o papel de Cebolinha de voltar, mas se o Gerson voltar a jogar futebol de seleção brasileira, fica difícil ficar fora. É que o Tite gosta de um jogador, como ele fala, o extremo. Na verdade, ele até o início do trabalho dele não era com os dois pontas. Sim. Mas ele Foi, Pedro, mas depois ele mesmo falou que o time, o Flamengo, exige isso e passou a jogar melhor quando teve os dois pontas. A própria seleção, ela vai buscar a solução com pontas há pouco tempo antes de tratar. O Flamengo, Verdade. depois, ele vai buscar
por um ajuste, não era exatamente algo... Sabe que não A é o idealização dogma, dele. um não é dogma como ali ele que não abre idealiza, mão, né? não. Sim, mas quando ele olha para Vinícius Júnior e Rafinha, Claro. pelo que eles estavam jogando naquela época, ele fala, pô, tem que pôr esses caras, aí ele muda o esquema, né? O que eu acho é que a Copa América vai acomodar muita gente aí. Você vai perder, pelo menos, Pulgar, De La Cruz e Rascaeta. Sim. Pelo menos. Então o Gerson já deixa de ser um problema. Eu gostei muito do Alan hoje. Gostei muito do Alan hoje, muito mais até do que o Pulgar. Não achei o Pulgar bem. Mais uma partida abaixo dele. Pulgar, pra mim, vem numa curva queda livre há algum tempo. E o Alan ao contrário, né? E Era um cara curioso quase que descartado. O Alan ainda não Descartado tinha não, mas sido tinha pouco provado no espaço, Flamengo. exato. E hoje ele corre por ele e muito pelo Pulgar. Ele muitas teve um vezes. embate ali com o Hendrick, foi bem interessante, não foi? Teve Renato? teve aquele domínio emblemático errado do Pulgar na altitude, acaba tomando gol. Aham. Antes já não vinha bem, depois dali também, pra mim, não se recuperou, mas a gente tem que seguir. Não, a gente já vai ouvir o Abel. Só uma questão antes até pra Natália falar. O Tite destaca que o Palmeiras jogou hoje da mesma maneira como jogou no último encontro e que foi o primeiro entre Abel e Tite no Maracanã. E é verdade, só que aquele jogo teve algo ali do jogo, do contexto, que foi a expulsão do Gustavo Gomes, vocês lembram? Sim. A partir daquela expulsão, o jogo muda completamente, o Flamengo consegue uma justa e importante vitória lá no Maracanã, então por 3-0, Natália. E me chama a atenção na entrevista coletiva do Tite o quanto fala-se muito do extracampo, né? O porquê de algumas tomadas de decisões, porque de jogo mesmo muito pouco a ser falado. A resposta mais curta dele, presidente, é justamente sobre isso, né? O jogo foi pra isso mesmo. O jogo foi pra isso, e ponto. Entendeu? Acabou. Acho que isso resume o que foi a partida, o que foi o jogo, o que os treinadores pensaram. A gente vai ouvir agora o Abel Ferreira, mas não foge muito disso. Agora Vamos eu ouvir o Abel, acho, então? só, vamos, Fala, vamos. Mauro. Não, só para terminar a história do Dorival, eu acho que ele mesmo não tendo feito o sucesso que fez com o Flamengo, usando o Pedro, Aham. né? Ele vai levar o Pedro. Eu acho que ele tem que levar Você o acha? Pedro. Ah, o É? Pedro, não pelo jogo de hoje que ele viu, ele tá vendo os jogos do Flamengo, o Pedro tem sido muito decisivo. E quando ele entra, já muda o jogo. Uhum. Entendeu? Eu acho que o Pedro vai ter vaga. Por isso, dentro da lista do Até por uma do necessidade Pedro aí, de centroavante, o né? Tite também deve estar contando em perder mais gente, além dos estrangeiros. Eu só não sei perder... se eu acho que é Pedro mais também. uma partida muito boa do Fabrício Bruno. Eu só acho que ele também é convocado num contexto de muitas lesões, jogadores que não estavam disponíveis. Não sei se ele vai acabar entrando. Não, mas Mas- aí, mas nesse respondeu caso... muito bem. Não, mas peraí, eu acho que ele foi bem na... Ele eu acho que aproveitou foi a bem. oportunidade. E outra... E caiu aqui. Calma. Caiu aqui o Tá meu. tudo bem. Eu só acho que ele não é. Não, sim, Não, Os, mas- os 4 nomes do Dorival. Mas Ele eu não acho é que o quê? ele não tá na frente do Murilo, por exemplo. Não é, não, mas Not mas Force? o Murilo, Ou o do- Murilo, Não, o o Murilo Murilo do Palmeiras foi Palmeiras. convocado. O Murilo e o Fabrício, pra mim, não estão na entendi. lista dos 4 do Dorival. E lembrando, não é uma lista pra teste. Ele vai ter que acelerar o processo, porque a próxima lista já é da Copa Já é da América. convocação. Sim, sim. É agora porque- sim. amistosos Ô, Pedro. e Copa América junto. Eu acho que do acho Murilo que não do Palmeiras, necessariamente- o Murilo do Palmeiras foi convocado. E dos zagueiros do Palmeiras hoje, eu achei que ele foi o melhor. Eu É que o ele vai Pedro tá bem- acho que pensando ele em vai bem no Marquinhos, primeiro tempo. Militão. Ah, sim. É isso, Então, o né? Militão voltou a jogar. Hoje Não, e aí eu tô Murilo- falando do jogo de hoje, porque o Gomes O foi muito Antolino vem abaixo, bem. jogando de O lateral, Antolino né? vem bem. E ele acaba sendo menos exigido no primeiro tempo, o Murilo, porque ele encaixa no Carlinhos, Sim. deu menos trabalho. Mas quando ele teve que sair, o Pedro arrastou meio Atrás. que ele como É, aí quis é pra verdade. tirar da área, pra ir lá quase no círculo central. Ele poderia ter ido um pouquinho melhor, só acho que no posicionamento, mas não comprometeu. Acho que o Luan foi melhor que eles. Abaixo. O Luan foi o melhor dos E o três. Luan Foi entra melhor. pra encaixar na Rascaeta. Exato. Claramente a linha O não ano é do, só- o ano do Luan é melhor que o ano do O Gustavo. Arrascaeta muito, não né? jogou. Muito melhor. O Arrascaeta também não jogou muito em função da presença do Luan ali muito forte em cima dele. Luan foi Vamos ouvir o Abel. Das faltas. O Abel começa a falar e a gente volta lá pro Allianz Parque, porque o técnico do Palmeiras fala aqui no Sport Center. Vamos lá. Abel, então, falando da questão aí do John também, e principalmente do Veiga, né? E é satisfatório, eu vou falar o seguinte aqui, o comentário de vocês também, porque a gente tava falando do Veiga antes de começar as entrevistas. E vocês analisaram a parte tática do Arrascaeta, eu posso Palmeiras. descansar um, outro jogo descansar o outro. Aqui eu não tenho ainda. Você vê aqui o Bruno Henrique cumprimentando até os palmeirenses, olha lá. Olha que uma curiosidade ali. O Bruno Henrique tirando foto com a garotada, com os meninos do Palmeiras que estão aqui. O Davi Luiz também ali. E a gente viu o Palmeiras marcando num mano a mano.
Inclusive, daqui a pouco a gente vai ouvir o Luan falando sobre isso na zona mista, que foi um ato de coragem do técnico do Palmeiras, né? Do Abel Ferreira, porque ele falou aí na entrevista coletiva, o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo em casa desde 2017, nunca venceu no gramado sintético. Com o Abel Ferreira, esse foi o 4º jogo aqui no gramado sintético. Até tem essa discussão que o Landim falou que o Palmeiras tem vantagem porque joga no gramado sintético, mas nunca conseguiu vencer o Flamengo no gramado sintético. Com o Abel, 4 jogos, 3 empates e 1 derrota. E no geral, o Abel Ferreira tem 11 jogos contra o Flamengo, 5 empates, 4 derrotas e só 2 vitórias em campo neutro, na final da Libertadores e também na final da Supercopa. Então ele falou muito sobre isso e a gente viu a vontade que ele queria de ganhar o jogo. Inclusive nos minutos finais ele colocou um time pra frente, colocou 4 atacantes quase em campo, com o Lázaro do outro lado, o Estevão, Rony, Hendrick no ataque, e o Flamengo também foi mexendo, colocou o De La Cruz, então no final ficou aquele jogo aberto que todo mundo queria, mas só nos minutos finais mesmo, porque realmente foi um jogo muito estudado e muito truncado, que a gente acompanhou aqui vendo de perto, 9 cartões, realmente uma pegada violenta, mostrando toda essa rivalidade recente que envolve Palmeiras e Flamengo. Então a gente vai agora, aí acho que os jogadores já estão saindo. A gente vai agora, só tem um Alan aqui, esse foi que eu cumprimentei. A gente vai agora ouvir a entrevista coletiva do Luan aqui na zona mista, que foi o único jogador do Palmeiras que falou, o zagueiro que foi titular nesse esquema com 3 zagueiros, ele tirou um atacante, o Lázaro, e reforçou a defesa. Então vamos acompanhar o Luan. O que você achou desse esquema? Deu certo na sua avaliação? O time jogou? Bruno! Amigos, o pessoal tá saindo aqui, a gente viu o Flamengo deixando o campo. É uma pergunta rápida que eu posso fazer aqui pro Alan, que tá saindo agora, hoje jogou de titular. Como é que tá a sua adaptação? Você fez uma parte física antes de chegar no Flamengo. Como é que tá isso, Alan? Tá evoluindo, acredito que logo mais aí tô no meu alto nível e tô feliz com o momento da evolução. O que o torcedor pode esperar desse Flamengo aí em toda essa temporada, que cria uma expectativa com um elenco desse? Coisas boas, esse ano a gente tá com boas expectativas e vamos trabalhar bastante para colher frutos no final disso tudo. O que você achou do jogo aqui? Jogo difícil, ninguém queria perder, óbvio, e o importante é pontuar, ainda mais fora de casa contra uma grande equipe. Maravilha. É porque ele falou comigo aqui porque ele era meu freguês no futebol lá em BH. Eu só ia cumprimentar, ele puxou pra entrevista. Valeu, irmão. Valeu. Obrigado. Nessa temporada uma certa dificuldade. E aí os números dos caras, né? No ranking do jogo ele foi o principal, Bruno. Do Fabrício Bruno, 62 ações com a bola. Então o primeiro, aí é contando o jogo, tá? Não é só o Flamengo, é o jogo, todos os que estiveram em campo. Passe certo também o primeiro em interceptações e em bloqueios. Foi muito bem aí, nenhuma falta cometida. Então isso é curioso, né? Ou pra gente valorizar. Um jogo de muita falta. Um jogo de muitas faltas. Aquele número que você trouxe, né, Mauro? E é engraçado, porque foram 37 no total. Só no primeiro tempo o Palmeiras fez 14. Mas era uma falta muito de meio de campo. É aquela falta que quando o primeiro cara passou da primeira linha de pressão, trava. Bruno Henrique pela beirada, trava. E não necessariamente. O Hendrick, pelo menos. O Hendrick fez pelo menos 3, eu não tô lembrando de 6 mais uma. E sempre chegando ali pra travar uma na Arrascaeta, inclusive. Então, não necessariamente estava estourando lá atrás para esses caras de defesa fazerem essas faltas. Do lado do Flamengo, principalmente. E aí os números também do Bruno Henrique, tá? 90 minutos em campo, ações progressivas foram 8. Então. Chances criadas, dribles certos, o primeiro aí no ranking do Flamengo, tá? Os duelos vencidos e as posses recuperadas. Você me permite, Bruno? Como ele também participava defensivamente. Esses nossos bons e engraçadinhos, espirituosos, títulos, né? Lindo bem que tentou, mas acho que o Bruno foi muito isso, ele tentou. Tentou mesmo. Mas só, porque eu acho que o Bruno tem valor quando ele pega a bola, quando ele tenta jogar, quando o Alan admite que era muito mais o não perder, o Bruno queria ganhar, ele busca, ele tenta, mas o Bruno finaliza mal, o Bruno toma decisões erradas, o Bruno escolhe passes ruins, então aquele Bruno decisivo, que ele pegava a bola pela faixa lateral do campo ali, qualquer defesa já passava mal. Você lembra uma atuação do Bruno Henrique contra o Botafogo ano passado, um clássico? Sim. Começa a balançar do Bruno Lage, a bola batia no pé dele, você já sabia. Hoje foi um Bruno diferente, um Bruno que tenta demais, mas acho que o Bruno erra demais também nas decisões técnicas que acaba tomando. Acho que responde também quando você fez aquela pergunta lá no início do programa, sobre por que não teve mais gol, porque acho que errou, falei isso aquela hora,
Acho que a tela tá ali. Tomada de decisão. Erra muito em finalização e tomada de decisão. O Bruno e também muita gente hoje. Os homens de frente também do outro time também, do Palmeiras. E essas são imagens ao vivo, tá? Da comissão técnica ali, o Tite, o Tá andando melhor o Sampaio. Tite, hein, Mauro? Ei? Tá andando melhor o Tite, hein? Ah, eu acho que ele Ele operou. fez a cirurgia. Pois Antigamente ele essa fez, caminhada né? aí era complicada pra ele. A caminhada do Bruno Henrique ali tava mais balançando. Tava balançando mais. Mas aí, eu queria fazer um elogio. Primeiro, porque eu achei que o Tite foi feliz em quando ele, dali no final da entrevista, falou Merecia, né? de ter discussão, tal, de até aceitar provocação, mas não aceitar cusparadas e algo que ele disse que aconteceu ali no Allianz, né? E às vezes a gente vê isso, eu não vi nesse jogo se aconteceu, mas a gente muitas vezes vê que acontece, e claro que se o Tite falou é porque aconteceu, Claro. né? Mas aí depois a gente vê aquela outra imagem que o Vinícius, que a nossa equipe lá, que a nossa equipe mostrou de maneira bastante feliz, o Bruno Henrique saindo e os torcedores do Palmeiras ali tirando fotos com o Bruno Henrique. E tem que ser assim mesmo, Respeito né, gente? ali, né? Claro. Isso acontece muito, por exemplo, Bruno, com o Gabigol, você sabia? O Gabigol é um cara que ele não passa despercebido, né? Principalmente dos mais jovens. Ele gera muito aquela coisa daquela raiva do rival ali. Sim. Mas o que eu vejo do Gabigol tirando foto com o torcedor Ah, rival em Maracanã. O em Endrick, Flamengo, né, o Endrick também. vai passar por Mas isso. é que o Bruno Henrique, o Gabigol ele é um cara provocador, mas mesmo isso- assim é admirado, Mas né? esse ilustre. E aí, assim, Parece que passa... tem tudo que eu Passa muito, exato. A imagem de Natália, desculpa, ela é curiosa porque ele perde a chuteira e mesmo assim vai embora, ó. E dá passe, tá? Já imaginou sai esse gol aí? É descalço, ele dá o passe alongado ali. Ótimo passe, né? Exato, Se mas o Rony com mata visão pra de jogo. dentro. Porque ele não é só... A gente falava do atraso que o Palmeiras teve de repor a peça Danilo. Quando o Danilo sai. Ele chega com 1 ano de atraso. E quando ele chega, um primeiro jogo que ele faz ali chamando muita atenção, e muita gente falando, ele tem que ser titular, e o Abel fazendo dentro do processo dele. Então esse processo também foi importante para ele assimilar o que é o jogo do Palmeiras, o posicionamento dos seus companheiros, hoje sem o Zé Rafael, já de novo por conta da lesão, mas é importante o dinamismo dele nesse meio de campo, porque ele é um volante, ele não é um volante que ele só vai virar o rosto e para onde tiver apontado o nariz ele Pelo vai contrário, a jogada começa com ele roubando a bola do Bruno Pelo Henrique, do contrário. Arrascaeta. Com um toque ele deixou os dois pra trás e já armou o contra-ataque. Então é um cara que vai dar o bote, ele tem um tempo de bola muito interessante, ele dá o bote, ele é participativo na movimentação de ataque, ele já fez gols, né, tendo ali a presença no segundo pau, num desvio que vem, alguma coisa assim, ele é importante no sistema hoje do Palmeiras. O Palmeiras contra o Flamengo em comparação com outros 21 jogos na temporada. Então, em finalizações certas, o pior número. Em ações na área do rival foram 8, também o pior. Gols esperados, o pior então nessa temporada. Grandes chances criadas, primeiro, a segunda pior. A métrica avalia a chance então ali, claro, de gols esperados de uma finalização. Então, mas aí, pessoal, eu já tenho a resposta para isso. Contra quem o Palmeiras jogou nos 21 jogos anteriores? Agora, eu acho que também tá relacionado ao nível do adversário, não Mas tá? Bruno, mas a exceção do jogo contra a Ponte Preta, que o Palmeiras sobrou ofensivamente e até em acerto em finalização, na efetividade, uma dificuldade também com outros times que não tinham a qualidade técnica do Flamengo. E aí, só as finalizações certas do Flamengo nos últimos 4 jogos. E como contra o Palmeiras também diminuiu muito. E aí também, né, gente? Tá relacionado ao nível do adversário que ele Exato, enfrentou, a né? gente falou da parte tática, defensiva Isso. das equipes. Eu acho que tem muito com ideia de jogo. Tem a ver com ideia de jogo. O Abel ele explica isso, não com essas palavras, mas ele fala. Tivemos um 4-3 na Supercopa, que não foi um jogo dentro do que ele acredita bem jogado por um vista tático. Hoje, pra ele, foi um jogo bem jogado por um vista tático. O Palmeiras hoje não entrou. Não é que o Palmeiras entrou, o plano de jogo dele era criar bastante, ter volume, ter repertório ofensivo e não funcionou. Ele entrou pra não deixar o Flamengo jogar. São muitos jogos pro Palmeiras, né, que divide forças com o Flamengo não conseguir. É, porque tem aí, ó, os últimos 13 jogos entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Não necessariamente no Allianz, entendeu? É esse número que eu me referia. É que alguns Acabei de empates falar aí, isso. mesmo no Brasileiro, alguns empates favorecem o Palmeiras. Por exemplo, de 2018 no Maracanã, aquele que tem o gol do Dudu, e aquele lá é um empate que serve pro Palmeiras, né? Sobre tortura, os números falam o que você quiser, né, Bruno? Eu vou me apegar exatamente isso. Quantos jogos o Palmeiras saiu satisfeito? Não é que ele tá 13 jogos sem sair satisfeito contra o Flamengo, entendeu? E hoje quem saiu satisfeito? O Abel. Eu acho que ninguém saiu Eu diria o triste. O Abel ele gostou do time Triste deles. hoje.
Ele falou na Do coletiva. ponto de vista bem Mas ele me pareceu mais incomodado do que o Foi Tite, não? pragmático. Palmeiras, Incomodado porque ele viu Flamengo que o Flamengo no segundo tempo foi melhor que o time dele, jogando na casa dele. Então isso incomodou. Eu acho que o Tite saiu mais satisfeito, Natália, também porque é o acho. seguinte, eu vi e não perdi. E o Abel vai pra casa agora conversar com a mulher, que é quem coloca ele na linha, né? Como ele mesmo falou, não sou eu que tô falando, Abel, você que falou. Você é quem é, por causa da mas sua ele mulher. entrou- E ele entrou você pra não deixar o Flamengo jogar. vai questionar com ela por que que... Mas eu acho não que ganhou eu de acho novo. que tá o satisfeito. plano também acho. O plano do primeiro tempo ele é muito bem executado. Do segundo tempo o plano não é bem executado, mas ele evita de tomar o gol, mesmo quando o adversário era superior. Mas você não E acha o que ele tá Tite- querendo ganhar? e o Não Tite tá na hora querendo dele ver, ganhar uma do e o Tite, Tite do querendo, Flamengo? sim, o Tite querendo ver mais. O Tite querendo ver mais, certamente ele poderia muito bem, claro, virar e falar, podíamos ter feito um gol no segundo tempo. Porém, é um ponto fora de casa e tem a mesma pontuação do primeiro colocado. Só tô perdendo ali em critério de desempate. Ninguém vai ter mais de 7 pontos hoje, quando acabar E a o rodada. que incomoda o Abel é que é isso, dos últimos 6 pontos, 6 disputados em casa contra adversários diretos, ele conquistou só um. E tem desempenho, né, Bruno? E o desempenho, porque aí eu acho que serve pros dois. Eu acho Sim. que a gente mostrou números da temporada, tá? Mas eu acho que palmeirenses e rubro-negros ainda não viram o brilho do time que eles Não, eu imaginavam. também tô. Porque Mas vamos ver como as duas torcidas reagiram lá no Allianz. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal. Aperta o botão do like e do sino porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. É isso, Eric. Gabicho. Aqui na área. Parceria. Pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim. Clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer. Flamengo.